E aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Hoje eu vou contar a história de Judy Buenoano, a serial killer que foi a primeira mulher a ser executada por pena de morte na Flórida e a segunda mulher a ser executada na cadeira elétrica nos Estados Unidos. Se você é novo por aqui, você está no canal Rafa Master 88 no quadro Crime Lines, o quadro onde a gente conta sobre crimes, mistérios, casos, histórias, ou seja, toda a maldade que o ser humano é capaz de produzir. Então galera, se inscrevam no canal, me ajude, o canal é novo e eu preciso muito da sua ajuda. Assista e curta a nossa playlist do Crime Lines que eu vou deixar por aqui ou por aqui, beleza? Tamo junto? Então solta a intro. Judy Welch nasceu no dia 4 de abril de 1943 na cidade de Quanah, no Texas. Ela tinha origem latina e era filha de um trabalhador rural, e mais tarde Judy descreveu sua mãe, que também se chamava Judias, como uma membro de sangue puro da tribo Apache Mesquite. Porém, há controvérsias porque as duas nunca se encontraram. Judy possuía 3 irmãos, ou seja, eles eram em 4. A sua mãe morreu de tuberculose quando ela tinha apenas 4 anos e a família se separou. A Judy e seu irmão mais novo, Robert, eles foram enviados para morar com os avós, enquanto os 2 filhos mais velhos, eles foram colocados para adoção. Mais tarde, seu pai se casou novamente e levou Judy e o Robert para morar ali com a sua nova esposa em Roswell, no Novo México. E lá, a Judy estava muito infeliz, ela alegou que seu pai e sua madrasta abusavam muito dela. Ela foi muito abusada pelos seus pais, ela foi espancada, ela passou fome, foi queimada com cigarro, foi forçada a trabalhar como escrava em casa. E aos 14 anos, finalmente sua raiva explodiu. Judy queimou seus 2 meio-irmãos com graxa quente e acertou seu pai e sua madrasta com vários socos, voadoras e usou qualquer objeto ali que tivesse em mãos para poder atacar eles. Então depois desse episódio ela foi sentenciada a 2 meses de prisão por ter atacado seus pais e os seus meio-irmãos. E ela tinha muita raiva, muito rancor da sua família e foi relatado que ela disse pro seu irmão Robert: "Eu cuspiria na garganta dele se suas tripas estivessem em chamas." Depois que ela foi liberada, ela escolheu ir para um reformatório em vez de voltar a morar lá com sua família abusiva. E ela foi para Foothill High School na cidade de Albuquerque, onde ela se formou em 1959 com 16 anos. Em 1960, ela conseguiu um trabalho como auxiliar de enfermagem em Roswell, utilizando o nome falso de Ann Schultz, eu acho que é assim que se fala, pessoal. Em 1961, ela deu à luz a um filho ilegítimo, o qual ela batizou de Michael Schultz. E ela se recusou a confirmar os rumores que o pai da criança era um piloto das Forças Aéreas Americanas, que tinha uma base que ficava ali pelas proximidades onde ela trabalhava. Judy se casou pela primeira vez em 21 de janeiro de 1962 com James Goodyear, que era oficial das Forças Aéreas Americanas. E Judy deu à luz a James Jr., que era o seu filho ali com James Goodyear, em 16 de janeiro de 1966. Então, James Goodyear adotou seu outro filho. Em 1967, eles tiveram uma outra filha que se chamava Kimberly, e agora eles estavam morando em Orlando, na Flórida. Em 1968, Judy abriu seu primeiro negócio, o Centro de Cuidados Infantis Conway Acres, acho que é assim que se fala, na cidade de Orlando, com apoio financeiro do marido. Um tempo depois, o James Goodyear ele fez uma viagem para servir em uma missão no Vietnã. E 3 meses após o seu retorno para casa, ele foi internado no Hospital Naval dos Estados Unidos em Orlando, sofrendo ali de alguns sintomas misteriosos. Ele morreu em 15 de setembro de 1971 e Judy esperou discretamente 5 dias antes de resgatar suas 3 apólices de seguro de vida. Antes do fim do ano, um incêndio acidental em sua casa em Orlando pagou a Judy outros $90 mil em seguros contra incêndio. Então a gente já vê ali, galera, que ela tem um lance com seguros. E a solidão não era um problema para a recente viúva Judy, que se mudou com sua família para uma cidade com nome estranho, galera, chamava Pensacola ou Pensacola. Isso em 1972 na Flórida mesmo, onde ela já estava morando com seu novo namorado Bob Joy Morris, isso no ano seguinte. E o seu filho Michael, ele começou a dar trabalho ali na escola, ele tinha problemas com QI, ele tinha uma inteligência um pouco fraca, segundo as minhas pesquisas. E com a morte do seu pai lá, o James Goodyear, que era o primeiro marido de Judy, ela não conseguiu colocar o Michael em um programa de educação especial para dependentes de militares. Só que depois de um tempo mais tarde, ela conseguiu colocar ele em um orfanato com tratamentos psiquiátricos. Pessoal,
tem alguns acontecimentos estranhos com a Judy e o Bob, eu vou relatar para vocês. Em 1974, a Judy e o Bob eles foram visitar a família do Bob em sua cidade natal, Brilton, que ficava no estado de Alabama. Ainda fica no Alabama. E nessa época, um homem do estado da Flórida ele foi encontrado morto em um quarto de um motel em Brilton. E a polícia local recebeu uma ligação anônima. E quando foi rastrear essa ligação, os investigadores eles foram levados até um telefone público local, que na sequência das investigações, eles descobriram que havia o cadáver deste homem no quarto do motel. E ele havia levado um tiro no peito e teve sua garganta cortada. Mas nada além disso foi descoberto. E essa foi uma coincidência muito estranha, pessoal, porque bem na época que a Judy e o Bob foram lá para a cidade de Brilton, esse rapaz que era da Flórida, ele foi encontrado morto na mesma cidade ali no motel. E provavelmente isso tem uma ligação com as atitudes da Judy e do Bob. Porém, em todas as minhas pesquisas eu não consegui achar mais nada além disso. Mas mais pra frente isso vai ter uma ligação com a mãe do Bob. Bom, tempos passaram e em 1977 Bob Morris mudou para a cidade de Trinidad, que ficava no Colorado, e convidou a Judy e sua família, incluído o Michael, o seu filho ali que estava com problemas, para mudar junto com ele. Porém, a Judy não quis ir imediatamente, pois ela tinha um outro plano ligado a seguros. Judy queria incendiar sua casa para receber mais uma nova apólice. Então ela colocou seu plano em prática e esperou na cidade de Pensacola ou Pensacola até receber o pagamento do seguro. Logo depois, ela mudou para o Colorado. Então, alguma coisa muito estranha aconteceu com Bob Joy. Ele adoeceu e foi internado no Hospital São Rafael em 4 de janeiro de 1978. E novamente, a causa foi um mistério. Os médicos não sabiam explicar o que aconteceu. Só que um tempo depois ele teve alta e foi liberado para ser cuidado pela Judy, isso em 21 de janeiro. Porém, 2 dias depois ele desmaiou à mesa de jantar e foi levado novamente para o hospital, onde ele veio a falecer em 28 de janeiro. E sua morte foi oficialmente atribuída à parada cardíaca e acidose metabólica. No início de fevereiro, a Judy descontou 3 apólices de seguro de vida do Morris, engordando mais ainda sua conta bancária. E a família do Bob Morris suspeitou desde o início que aquilo foi um assassinato, não foi uma morte comum. Toda essa desconfiança foi porque na época que a Judy e o Bob foram visitar a família dele, a mãe do Bob ouviu a Judy comentando algo desse tipo, galera. O filho da puta não deveria ter vindo aqui em primeiro lugar. Ele sabia que se ele subisse aqui, ele ia morrer. E pessoal, para piorar, quando o Bob estava delirando ali no leito de morte, quando ele estava muito mal, a gente não sabe se ele quis falar aquilo, que desabafar, ou ele estava realmente delirando, mas ele disse o seguinte: Judy, nunca deveríamos ter feito aquela coisa horrível. Só que naquela época a polícia não conseguiu encontrar impressões digitais dentro da sala, nenhuma bala foi recuperada do cadáver, então eles não tinham nenhuma evidência, não tinham evidências suficientes para poder fazer a acusação contra a Judy. Em 3 de maio de 1978, a Judy mudou legalmente o seu nome, que é o nome do nosso caso aqui. Ela mudou seu sobrenome para Bueno Ano, que era o equivalente em espanhol a Goodyear. E isso aparentava ser uma homenagem para o seu falecido marido, o primeiro marido dela. E ela e sua família então voltaram para aquela cidade com nome estranho lá que eu comentei lá, Pensacola ou Pensacola. E eles foram morar em uma casa em Whisper Pine Drive, no subúrbio de Gulf Breeze. O seu filho, Michael, agora ele se chamava Michael Bueno Ano, ele tinha saído mal na escola, ele não estava muito bem, então ele decidiu ingressar no exército. Isso em junho de 1979. Então ele recebeu a ordem para atuar no Forte de Benning, que ficava na Geórgia. Claro, depois dos seus treinamentos básicos. E a caminho do seu novo posto, ele parou para visitar sua mãe na Flórida. E isso, galera, foi o começo do fim para ele. Porque mais tarde, em 6 de novembro, quando ele já tinha chegado lá no Forte Benning, ele começou a apresentar sintomas de envenenamento por arsênico. Os médicos do exército encontraram 7 vezes o nível normal de arsênico no corpo do Michael. E pouco eles podiam fazer para poder reverter aquela ação destrutiva. Então, depois de 6 semanas de cuidado, os músculos do braço e parte inferior das pernas começaram a atrofiar ao ponto do Michael não conseguir nem mesmo andar e nem usar suas mãos. Mais tarde ele deixou o hospital e infelizmente ele foi deixado aos cuidados da Judy, usando uma espécie de aparelho ortopédico nas pernas e uma prótese em um dos braços. O equipamento pesava em torno de 30 quilos. Em 13 de maio de 1980, a Judy levou o Michael com todas as suas próteses de metal e o seu irmão mais novo, James, para poder passear de canoa no East River, que era um rio perto da cidade de Milton, na Flórida, quando, muito estranhamente, a canoa virou.
O James e a Judy eles conseguiram sair debaixo da canoa, porém o Michael ele ficou preso com todas as suas próteses e ele não teve a menor chance e ele afundou e acabou se afogando. O James e a Judy eles descreveram os relatos para a imprensa e para um médico clínico de Fort Walton, onde ela fala que James chegou em segurança à margem, só que o Michael infelizmente ele não conseguiu. Tipo, tava com todo aquele equipamento e ele afundou como uma pedra, segundo ela. As autoridades locais aceitaram o relatório médico sobre o acidente e arquivaram aquilo como se fosse uma tragédia mesmo. Porém, os investigadores do exército, eles foram mais persistentes. Eles investigaram buscando novas evidências, isso em 27 de maio. Mais tarde, o seguro. O seguro de vida militar do Michael foi pago em meados de setembro no valor de $20 mil. Então os investigadores eles começaram a dar uma nova olhada no caso quando eles descobriram 2 outras apólices de seguro de vida em nome do Michael. Então, especialistas em caligrafia acreditaram que as assinaturas do Michael nos formulários de seguro poderiam ser falsas. Enquanto isso, a Judy continuou seguindo sua vida melhor do que antes ali sem o seu filho mais velho. E ela abriu um salão de beleza em Gulf Breeze e também começou a namorar um empresário chamado John Gentry II. E para conquistar o John, a Judy alegou que tinha várias qualificações. Ela falou que tinha cursado em enfermagem, que tinha PhD em bioquímica e psicologia pela Universidade do Alabama. E também falou que havia trabalhado como enfermeira sênior no Hospital da Flórida. E com esse monte de mentiras, ela seduziu o John Gentry, que fez todos os seus gostos. Ele pagou presentes caros para ela, pagou viagens, cruzeiros pelo Caribe, champanhe importado. A Judy tinha tudo que ela queria. E ela também o convenceu que eles deveriam fazer um seguro de vida um para o outro. Isso foi em outubro de 1982. Só que mais tarde ela aumentou o valor da apólice de seguro do John para $500 mil. Judy incentivou o John a tomar cápsulas de vitaminas para melhorar a qualidade de vida e poder cuidar da sua saúde, para ele poder se sentir melhor e tudo mais. Só que em vez disso ele começou a sentir náuseas e tonturas. Quando o John reclamou desses efeitos, dessas coisas ruins que ele estava sentindo, a Judy falou para ele dobrar a dose. Então mais tarde ele foi hospitalizado por 12 dias a partir de 16 de dezembro. E quando ele estava ali internado, ele observou que seus sintomas desapareceram quando ele parou de tomar aquelas vitaminas. Só que mesmo assim, ele não suspeitou de nada e também nunca desconfiou da Judy. Mais tarde, em 25 de junho de 1983, a Judy anunciou que estava grávida de John. E ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre, ele saiu para poder comprar champanhe para poder comemorar. E quando ele entrou no seu carro, ele deu ignição, uma bomba explodiu e ele ficou gravemente ferido. Quase morto, ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos conseguiram salvar a vida dele. 4 dias depois, o John, muito ferido, ele ainda estava se recuperando no hospital. A polícia chegou lá para poder fazer algumas perguntas para ele. Então eles começaram a investigar e revirar os antecedentes de Judy. Muitas coisas foram descobertas e, para surpresa do John, a Judy não tinha as qualificações médicas que ela falou que tinha. Ela não estava grávida, pois ela tinha feito laqueadura para não ter mais filhos. E ainda por cima, ela tinha reservado um cruzeiro somente para ela e para os seus filhos, sem incluir o John, mas utilizando a grana dele. E ela também havia recentemente contado para os seus amigos que John estava com uma doença terminal. Então a polícia conseguiu recuperar algumas cápsulas da vitamina que o John estava tomando e levou para análise em laboratório. E as análises revelaram que as cápsulas continham arsênico. Galera, começou um barulho aqui agora de serra, acho que o pessoal está trabalhando no domingo. Porém, não havia provas suficientes para poder acusar a Judy. O procurador do estado da Flórida se recusou a abrir acusações de tentativa de homicídio, citando que aquelas evidências eram insuficientes. Em 27 de julho, agentes federais fizeram uma busca na casa da Judy lá no subúrbio de Gulf Breeze. E eles encontraram fios e fitas no quarto dela que combinavam com os restos da bomba que foi colocado no carro do John. E eles também encontraram maconha e uma espingarda com cano cerrado. Judy foi presa em seu salão de beleza sobre a acusação de tentativa de homicídio, posse ilegal de armas e posse de drogas. Em meados de agosto, as autoridades rastrearam a origem da dinamite que foi usada na bomba, então eles ligaram Judy a um comprador no Alabama por meio de registros telefônicos que mostravam várias ligações interurbanas da casa da Judy. Judy foi liberada com o pagamento da fiança, porém agora ela era acusada de tentativa de homicídio do John Gentry. Em 11 de janeiro de 84, ela foi presa novamente, agora acusada de assassinato
em primeiro grau em relação à morte do seu filho Michael, que se afogou no East River. E também teve uma acusação adicional sobre golpe no seguro. E ela foi presa naquela noite e teve um ataque de convulsão, então ela acabou sendo internada no Hospital Santa Rosa, mas sob a vigilância da polícia. Todos esses precedentes abriu margem para a exumação do corpo do Bob Morris, que foi o seu segundo namorado, onde foi revelado morte por envenenamento com arsênio. E ele também foi exumado devido a toda a repercussão das investigações. Então Judy, que já estava presa, ela foi julgada separadamente para cada um dos seus homicídios e tentativas de homicídio. O julgamento de Judy no primeiro caso, no assassinato de Michael, começou em 22 de março de 84 e ela foi condenada à prisão perpétua sem liberdade condicional durante os primeiros 25 anos. Ela foi absolvida da acusação de tentativa de homicídio do John Gentry no segundo caso. Um ano depois, em 22 de outubro de 1985, Judy foi a julgamento pelo assassinato do seu primeiro marido, James Goodyear. O julgamento durou uma semana com Judy negando qualquer atividade criminosa, mas ela foi formalmente sentenciada à pena de morte na cadeira elétrica. Isso em 26 de novembro de 1985. Os promotores do Colorado, eles decidiram não continuar o processo pelo assassinato do seu segundo namorado, Bob Joy Morris, pois ela já estava condenada à pena de morte na Flórida, então isso ia evitar custos. Foi estimado que ela arrecadou cerca de $240 mil em dinheiro com a morte do seu marido, do seu namorado e do seu filho, dando golpes no seguro. Será que valeu a pena, galera? Judy passou 13 anos no centro de correção penitenciário Pembroke Pines, na Flórida. E durante esse tempo, ela tentou recorrer e apelar contra a sentença de morte várias vezes, porém todas foram negadas. Inclusive, ela recebeu mais 3 sentenças de morte ao longo desses anos aí, durante esse tempo que ela tentou recorrer. Judy ficou presa em um regime muito severo durante esses 13 anos. Porém, ali no final, durante a vigília da morte, que é feita após a assinatura da sentença de morte, ela teve algumas regalias, como direito à rádio e televisão, mesmo que fosse preto e branco, posicionada fora da grade da cela. E durante esses 13 anos, ela passou escrevendo cartas, fazendo cobertores de crochê, roupas para bebê. Ela ensinou estudos bíblicos para outras presidiárias. Inclusive, uma ex-presidiária que também estava no corredor da morte, Deidre Hunt, acho que é assim que se fala, pessoal, ela afirmou que Judy era como uma mãe para ela. No corredor da morte, o último recurso de Judy foi negado em 29 de março de 1998. E ela foi transferida para a prisão de Stark, na Flórida, e essa prisão é onde executa as pessoas condenadas à pena de morte. Judy passou suas horas finais na companhia dos seus filhos e outros parentes, além de também receber a ajuda de conselheiros jurídicos e conselheiros religiosos. Uma prima da Judy, que visitou ela dias antes da execução, relatou que ela não tinha medo nenhum de morrer. Ela só tinha medo que os filhos e netos pensassem que ela fosse uma assassina. E agora, pessoal, eu vou dar os relatos do último dia dela antes dela ser eletrocutada. A execução foi definida para 7 horas da manhã do dia 30 de março de 1998. Às 4h30 da madrugada, ela tomou banho, ela se vestiu, ela teve sua cabeça raspada para que seu cabelo não pegasse fogo e ela fez sua última refeição. E essa refeição incluía brócolis, aspargos, morangos e chá quente. Eu acho que se eu tivesse no lugar dela, eu tomava alguma coisa para dormir. E o pessoal é muito pontual, galera, porque a Judy entrou na câmara de execução às 7h02 da manhã, ela foi presa à cadeira elétrica, foi questionada se ela tinha alguma declaração e ela respondeu que não. Ela fechou seus olhos, manteve as mãos bem fechadas e não olhou para nenhuma testemunha que estava atrás do vidro. E o ciclo de eletrocução automática começou às 7h08 da manhã e às 7h13 ela foi declarada morta. Judy Buenoano foi a primeira mulher condenada por cadeira elétrica na Flórida. E ela tinha 54 anos quando foi executada. Muito foi dito quando a Judy foi condenada à pena de morte por cadeira elétrica. Muitos afirmavam que era um método muito cruel, era uma execução muito bárbara e ela deveria ser executada com injeção letal, que era mais humano. E os advogados de defesa falaram que as investigações foram muito controversas, não teve uma investigação bem feita para falar que o marido e o namorado foi morto por arsênico, incluindo o filho Michael, que teve a canoa revirada. Jenny Eaton, que era a prima de Judy, que foi visitar ela dias antes dela ser executada, ela falou que a injeção letal de Carla Tucker, que era uma outra condenada à pena de morte, chamou muito mais atenção mundial, incluindo apelos do Papa por clemência.
por causa ali da sua conversão religiosa atrás da grades. E não houve o mesmo clamor, não houve nada semelhante por Jude Buenoano. Ela disse assim que a Jude não era tão fotogênica, tão jovem ou tão bonita quanto Carla, mas era uma boa cristã tão quanto. Pessoal, esse foi o caso de Jude Buenoano, uma serial killer, viúva negra condenada à pena de morte. Eu sei que ela cometeu crimes terríveis, crimes bárbaros, mas deve ser muito triste a gente imaginar os últimos dias de uma pessoa que está no corredor da morte. Algumas eu acho que deve ser muito triste, pessoas que se converteram, pessoas que se tornaram pessoas melhores mesmo depois de crimes tão bárbaros. Tem outras pessoas que nem tanto, né? Tem pessoas que são loucas e acabam sendo executadas sem um pingo de remorso, sem ter mudado. Mas é isso, galera. Galera, se vocês não forem inscritos, se inscrevam, curtam, compartilhem, dê aquela moralzinha pro canal, beleza? Tamo junto? Então até a próxima!